Muito bem. Vamos continuar de onde a gente parou, não é? Vamos falar agora de contratos, né? Evidentemente, o grande desafio do mundo é contrato, né? Então, esse é o grande desafio que a gente pode ter em contratos. Por isso que eu falei na vez passada, eu falei na aula passada, que a licitação, a lei, ela está dividida em dois grandes polos, né? A licitação e o contrato. Então, vimos bastante coisa em relação à licitação, estamos vendo, obviamente, agora em relação a contratos. Muito bem. O que diz na sequência? Formalização dos contratos. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por essa lei, várias hipóteses, matriz de risco, né? Eu digo várias hipóteses porque a lei, ela dá aquela formalização, né? Que a gente já conhece, né? Então lá é onde está escrito quais são os requisitos. É nome, condição de pagamento, aquele negócio todo. Subsiste a regra da lei, a regra normal da lei 8666, que a minuta do edital, a minuta do contrato tem que estar no edital, né? Então não é de uma grande surpresa para a empresa em relação ao contrato, porque a minuta já deve estar. Um tema que a gente vem discutindo muito, e foi tema até do trabalho de Hart, né? Tem um autor chamado Hart, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Foi Hart? Foi. Esse ano, que é a questão dos contratos incompletos, né? Quer dizer, qual o grau de incompletude contratual? Porque o contrato ele não pode dizer tudo. Então, o debate que você tem é qual o grau de completude do contrato? O quanto o contrato vai ser completo? Esse é o grande desafio, né? Então, a formalização dos contratos tem tudo exatamente a ver. E esse a importância econômica do contrato é que o contrato ele é o grande mecanismo de dispersão de risco, de separação de risco. Então, o risco não é colocado na licitação. O risco ele é sinalizado na matriz de risco e materializado no contrato. Quem define a divisão de risco, na verdade, não é a matriz de risco, é o contrato. A matriz de risco é anexo ao contrato, pertence, portanto, ao contrato. Mas quem sinaliza isso é o contrato. Então, o grande instrumento de partilha de riscos é, obviamente, o contrato e não a licitação. Então, a licitação é o detectador de mentira, né? A licitação é o detectador de mentira e o contrato ele é o partilhador de riscos. Diz lá, nos contratos em que tenha sido adotado o modo de disputa aberto, o contratado deverá reelaborar e apresentar as planilhas com indicação de quantitativos e dos custos unitários, bem como de detalhamentos das bonificações e despesas diretas e dos encargos sociais. O que é que ele está dizendo? Modo de disputa aberto. Ele vai dando lance, não vai? Ele ganhou a licitação, pode até ter gerado uma negociação. Depois de tudo, ele tem que apresentar as suas planilhas para dizer se é execuível o que ele falou. Entendeu? Veja, eu até chamei atenção quando há pouco falei de fases da licitação. Está escrito lá, verificação da proposta. Aqui, ó. Verificação da efetividade da proposta. Então, depois do julgamento, ele ganhou, eu tenho que ter a verificação da efetividade da proposta, porque ele vai ter um prazo para dar a proposta dele e dizer, abrir os seus custos. Ele tem que abrir os seus custos para dizer por que está conseguindo, vai conseguir executar ou não por aquele preço. Se a administração perceber jogo de planilha, sabe, essas coisas no contrato, ele não vai aceitar essa proposta e chama o segundo colocado. E o segundo colocado vai ter que apresentar também seus preços. E aí também, nesse sentido, ele vai ter que demonstrar o BDI, encargos sociais, né? O maior mistério da humanidade é BDI, né? Até hoje ninguém sabe o que é BDI, o que bota e o que não bota no BDI, né? BDI você sabe, né? É a obra indireta, né? Se a empresa ela tem várias obras, ela tem um custo administrativo único, por exemplo, que é o escritório. Então ela rateia isso pelo BDI, né? O lucro. Lembrando sempre que a reserva de contingência que pode ser calculada pela metodologia do DENIT, a reserva de contingência pode ser calculada pela simulação de Monte Carlo, né? Pela simulação de Monte Carlo, está fora do BDI. Né? Então, a questão do risco da reserva de contingência está fora do BDI. Então, é assim, custo direto, que é obra, ferro, terraplanagem, custo direto. BDI, vai dar o lucro, vai ter o custo administrativo, vai ter isso, vai ter aquilo. Mais
reserva de contingência, que é a margem, né? Por isso que, veja, eu já estou entronizando na literatura o fato que eu não tenho certeza. Então, eu estou flexibilizando a matriz, eu estou flexibilizando o fetiche do menor preço. Veja que coisa. Isso é uma evolução muito importante, né? Eu estou flexibilizando isso aí. Porque aquilo que eu disse, aquele preço original, ele é apenas uma referência. Se na obra que você faz na sua casa, você não consegue terminá-la no prazo nem no orçamento, porque no setor público é muito mais complexo, você vai terminar? Né? Não vai. No setor público você não vai conseguir. E aí você tem que ficar muito claro esses fatores todos, né? Então o BDI e a reserva de contingência, tudo isso tem que ter demonstrado depois da fase de julgamento. Que é exatamente para aferir a execuibilidade, né, da proposta. Os contratos celebrados no regime previsto no inciso 1 a 5 do artigo 43 conterão como cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração de acordo com as partes nos seguintes casos, que é exatamente os contratos normais, exceto na semi-integrada, porque na semi-integrada já está claro que o setor privado pode modificar algumas partes do projeto básico, já está ex ante definida a possibilidade de modificação. Mas nos demais regimes de execução, ele está dizendo aqui que eu posso modificar nas seguintes hipóteses. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica a seus objetivos. Então, a administração pode alterar o contrato. Se modificar o equilíbrio do contrato, solicita o reequilíbrio econômico-financeiro. Né? Isso não precisa para a semi-integrada, porque na semi-integrada já está óbvio que eu posso modificar o projeto básico, pelo menos em algumas partes pré-definidas. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto nos limites permitidos em lei, que continua a mesma regra, né? 25 para mais e para menos e 50 para a reforma. 25 para mais e para menos e 50 para a reforma. Quando conveniente, a substituição de garantia da execução. Então, são todos mecanismos que vão determinar a possibilidade de modificação do contrato. E toda vez que essas possibilidades de modificação do contrato mexam na equação financeira, você, evidentemente, vai ter que ter o reequilíbrio do contrato. Quando necessária a modificação do regime de execução, bem como do modo de fornecimento em fase da verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Eu posso também modificar o regime de execução. Então, é a vida do contrato. Ele não está dizendo dado esdrúxulo, nem nada novo. Eu acho até que na Lei 8.666 já vem da Lei 8.666 essas prerrogativas. Você pode modificar o contrato pelas partes. Evidentemente, você dispõe sobre possibilidade de renegociar o equilíbrio do contrato. Quando necessária a modificação de forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial, vedada a antecipação do pagamento com relação ao cronograma físico-financeiro, sem a correspondente contraprestação. Essa regra é interessante porque ela vai evitar aquele descasamento do cronograma físico com o cronograma financeiro, né? O descasamento entre o cronograma físico com o cronograma financeiro. Você lembra que eu falei que eu posso ter, e muitas vezes em obra, o que acontece? Você tem execução de 70% da obra e já executou 90% do financeiro. Então você tem que fazer uma colocação em relação a isso. Então você tem que fazer igualar, né? E você tem que atingir os parâmetros de acordo com o seu orçamento, né? Do orçamento da obra. Então, essa regra do inciso 5 é para evitar exatamente isso, o descasamento entre o físico e o financeiro, que é muito comum em obra, o descasamento entre o físico e o financeiro. Para restabelecer a relação entre as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a redistribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. Aqui é o grande problema do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Na hipótese em que fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alha econômica extraordinária ou contratual. A questão do reequilíbrio econômico-financeiro, né? Aqui a gente tem que ver o conceito de alha, né? O que é o conceito de alha, hein, pessoal? O que é alha?
Risco, né? Pode ser sorte também, né? Ali acta est, né? As margens do Rubicão, né? A sorte está lançada, né? Já ouviu essa expressão? Ali acta est, é ali no sentido de sorte. Que na verdade para latim é a mesma coisa. É risco, sorte, é tudo a mesma coisa. Então é risco. E você tem nos contratos 3 tipos de alha, né? Você tem a alha empresarial, que é o risco do negócio. É o risco do negócio, né? Você pode ter negócios que não vão funcionar. Então é a alha empresarial. A alha administrativa e a alha econômica. A alha empresarial, a alha administrativa e a alha econômica. A alha administrativa, a gente vai discutir fato da administração e fato do príncipe, né? O que caracteriza o fato da administração? A administração, ela agiu ou deixou de agir, então ação ou omissão, repercutindo no contrato e impossibilitando a sua execução. Então, o fato da administração é uma ação ou omissão da administração vinculada ao contrato que impossibilita a execução do contrato. Por exemplo, a administração tinha que desapropriar um determinado terreno e não fez, impossibilitando a execução do setor privado. Fato da administração. Fato da administração. E fato do príncipe é o quê? Quem é o príncipe? O príncipe é o Estado. O que seria um fato do príncipe, hein, pessoal? Fato do príncipe é uma ação ou omissão do Estado não vinculada diretamente ao contrato, mas que repercute no contrato. Por exemplo, suponha que eu assino um contrato com o Estado do Paraná, né? E aí uma mudança tributária feita pelo Estado do Paraná que repercute no contrato e eu tenho dificuldade de executá-lo. É fato do príncipe. A mudança do ICMS, por exemplo, não estava vinculada ao contrato. Não tinha nada no contrato sobre isso. Mas repercutiu no contrato. E aí impossibilitou a adequada, a correta execução do contrato. E aí é fato do príncipe. Suponha que você assina um contrato com o governo do Estado do Paraná e há para entregar determinado insumo, e aí vem uma ordem, uma decisão do governo federal proibindo a importação de determinado insumo, ou aumentando o imposto de importação. Aí não é teoria da imprevisão. Por quê? Desculpe, não é fato do príncipe, porque não foi o poder contratante. Aí é teoria da imprevisão. Então, se for o poder contratante, é fato do príncipe. Se não for, é teoria da imprevisão. E aí, a discussão que se tem doutrinariamente é a possibilidade da existência do fato de príncipe negativo, né? Quando você tem uma modificação da administração que favorece o setor privado. Aí se você vai ter que, o Estado vai ter que arguir para conseguir vantagens em relação a isso. Pode acontecer, é pouco provável, porque o Estado não corre atrás, mas é possível também que você tenha a ideia do fato de príncipe negativo. Outra coisa importante, eu não sei quem falou isso, acho que foi Gustavo Krause, né, que foi governador do Pernambuco. O Tesouro não tem aliados, né? Não tem, né? O Tesouro não tem aliados. Os próprios aliados do Tesouro são rent-seeking, né? Que são os servidores, né? Que querem aumentar os seus salários, né? Corporações, né? São rent-seeking, né? E quanto mais subdesenvolvido o país, mais você tem esse tipo de fragmentação e tomada do Estado, né? Vocês já ouviram um autor chamado Niklas Luhmann? Alguém já ouviu falar em Niklas Luhmann? Um autor alemão? Ninguém? Pô, o Niklas Luhmann é muito famoso, cara. Niklas Luhmann, a teoria da alopoese e da autopoese. Alguém já ouviu falar no drama de Sísifo? Sísifo, ele fez uma malandragem lá. Era um deus, né? Ele não era um deus, não sei se ele era um mortal. Ele sei que ele fez uma malandragem e ele aprisionou a morte. Aprisionou a morte. Ele deu uma pernada lá em Zeus e aprisionou a morte. E ninguém morria mais. Ninguém morria mais e, tava a maior confusão, né? Aí Zeus descobriu que foi uma sacanagem de Sísifo. Aí condenou ele a rolar uma pedra. O esquema era o seguinte, ele rolava a pedra voltava e ele tinha que rolar de novo, né? E ainda tinha uma águia que comia o fígado de Sísifo, né?
Por isso que se fala assim, trabalho de Sísifo. É um trabalho que você não leva nada, que você vai rolar a pedra e tal. E o fígado é um órgão autopoético. Por quê? Porque se você cortar um pedaço do fígado, ele nasce de novo, né? Não é assim? Então, essa teoria alemã de Niklas Luhmann vai nascer da influência da biologia. Ele diz o seguinte: existem 3 subsistemas que interagem: o sistema econômico, o sistema político e o sistema jurídico. Sistema econômico, sistema político e sistema jurídico. Numa sociedade desenvolvida, esses 3 sistemas são autopoéticos. Ou seja, o político ladrão, ele rouba e vai para a cadeia. Porque não tem influência do subsistema econômico no subsistema político, tá entendendo? Eles são autônomos. Então, uma sociedade como a alemã, a norueguesa, sei lá, pretensamente, são sociedades mais autopoéticas. Em sociedades subdesenvolvidas institucionalmente, que é a nossa, a gente tem uma relação alopoética. Ou seja, é tudo misturado. Ou seja, o político não vai para a cadeia porque ele é rico, porque ele contrata o melhor advogado, sabe? Então, você tem todos os sistemas são imbrincados. Evidentemente, tudo que a gente está vendo no Brasil, de certa forma, dando o devido filtro, é um descolamento a gente está menos, para Niklas Luhmann, né? A gente está se tornando menos alopoético e mais autopoético, né? Quer dizer, o Odebrecht está na cadeia, né? Quer dizer, mas veja, nós temos sociedades alopoéticas, né? Outra forma de você encarar essa questão é a questão do neoinstitucionalismo, né? Tem um livro muito famoso, muito bom, chamado Por que as Nações Fracassam, do Damon Acemoglu, professor do MIT. E ele diz o seguinte, discutindo sobre desenvolvimento. Ele diz, as sociedades, a resposta clássica para o desenvolvimento é o seguinte: sociedades calvinistas contrapondo a católicas, clima frio, clima quente. Ele diz que isso é balela, porque tem vários exemplos que contradizem isso. Ele diz o que é referencial para o desenvolvimento são as instituições. A sociedade civil, o judiciário, o Tribunal de Contas. E a sociedade caminha para a melhoria institucional, né? O Brasil melhorou institucional. Eu tenho 20 anos de tribunal, melhorou muito. Veja, o meu tribunal acabou há uns anos atrás o carro preto. Não tem carro mais oficial, né? Os conselheiros andam com o próprio carro, né? É um avanço. Por quê? Porque o cara... eu acho que isso é uma evolução. Por quê? Porque o cara ia... Antigamente o cara pegava o carro preto, ia buscar o menino na escola, ia pro supermercado, ia pra praia. Ninguém dizia nada. Agora, como eu tava dizendo o conselheiro lá, amigo meu, ele disse, Marco, eu tinha que levar... Não dava pra eu levar meu menino na escola no carro preto. Era caminho, mas o cara tira foto e bota no Facebook. Aí, vai constranger o cara. Era caminho do tribunal quando tinha carro preto. Mas ele não dá pra ele levar o menino na escola. Porque se ele parasse na escola com o menino descendo, tirar foto, botar no Facebook... É a sociedade civil, cara. É a instituição. As instituições. Então a gente vai mudando. Não. Vai mudar, tá melhor. É ruim, é muito ruim. Né? Aqui é muito atrasado, mas não é a África. Mas também não é a Alemanha, né? O problema do Acemoglu é que ele vê um evolucionismo, ele é darwinista, ele vê um evolucionismo nas instituições, né? Ele acha que era ruim, será que a gente vai ser a Alemanha? Não, vai ser daqui a 200 anos, ou nunca vai ser, não sei. A crítica é que ele é evolucionista. Será que é assim? Será que a história é uma historinha assim, evolucionista? Ninguém sabe, né? Tá entendendo? Então são várias explicações que a gente tem sobre isso. Bem, o contratado poderá aceitar também, na sequência, tudo isso tem que ler, tem que discutir, são debates importantes, né? Porque faz parte do trabalho, do dia a dia de todos nós, né? Trabalho todo dia de todos nós. O contratado poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos e supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial do contrato e, no caso particular de reforma, 50%, igualzinho a Lei 8666. Isso aqui é uma famosa cláusula exorbitante. O particular é obrigado a aceitar. Cláusula exorbitante. Só tem no direito civil law. No common law não tem cláusula exorbitante. Porque a cláusula exorbitante é a quem, pessoal, essa cláusula?
O que é uma coisa que exorbita? É uma coisa que vai além. Vai além a quê? Vai além o direito privado. Porque no direito privado não há supremacia jurídica. Pode ter supremacia econômica e tal, mas não tem supremacia jurídica. No direito administrativo ainda tem. Então ela está aqui na cláusula exorbitante. O particular é obrigado a aceitar. Veja, e essa supressão e acréscimo mantém-se aí é a discussão, mantém-se a cláusula financeira, viu? E aqui é uma discussão. Por exemplo, suponha que eu contrato 1.000 marmitas. Custa R$10 a marmita. Aí agora o poder público diz que quer contratar 1.250. O particular é obrigado a, se tiver provado que tem condições de fornecer. Mas 1.250 marmitas, teoricamente, não seria 10, né? Talvez seja 9,50, né? Mas ele tem direito a manter os 10. Entendeu? Aí também seria demais, né? Então ele muda a cláusula de execução, mas ele mantém a cláusula financeira. Continua pelo valor financeiro. Eu estou mudando a execução, mas não estou mudando a cláusula financeira. Continua a obrigação de ter o mesmo valor de R$10. Tá claro? Então é igualzinho. A cláusula exorbitante. Tem um texto que eu estou escrevendo. Então eu estou escrevendo um artigo com um amigo meu, lá do TCE da Paraíba, o Braço no Camelo, que é pro Ministério Público, sobre que a cláusula exorbitante é um risco precificado pelo setor privado. O setor privado, quando vai fazer uma licitação, ele sabe que corre o risco da administração aplicar uma cláusula exorbitante. Aí ele precifica. Então, se há cláusula exorbitante, há precificação. Então, é um risco. Então, existe um risco, o risco da cláusula exorbitante, o risco da supremacia do poder público, que o particular tem que assumir. Porque, assim, no setor privado, se uma parte não cumpre o que prometeu, a outra não é obrigado. Mas no setor público, pela presença da supremacia do poder público, o privado ele tem que esperar um pouquinho, ele não pode parar imediatamente. Mas a custo, né? 90 dias é uma eternidade para uma grande obra, pessoal. Imagina um Belo Monte desse 90 dias parado. Veja, isso é feito para construir escola, fazer ali, tapar um buraco ali, né? E mesmo assim, viu? Mesmo assim é questionável. Mesmo assim é questionável. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder esses limites, salvo, evidentemente, acordo. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para as obras e serviços, eles serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos. No caso de supressão de obras, bens e serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local de trabalho, esses materiais deverão ser pagos pelo custo de aquisição, regularmente comprovado e monetariamente corrigido, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão. É o risco do dano emergente, da perda do negócio. Está entendendo o que quer dizer aqui? Você contratou 1.000. Então, a empresa se organizou para produzir 1.000. Daqui a pouco o governo disse que não quer mais 1.000, quer 800. Está em crise fiscal. Então eu unilateralmente mudo o contrato para 800. A empresa fez investimentos para produzir 1.000. E agora? Aí não é só ressarcir pelo valor da máquina. É ressarcir pela perda da chance. Perda do negócio. É o que ela poderia estar ganhando. Ou seja, em outras palavras, a perda da chance em direito seria o equivalente em economia a custo de oportunidade. Já ouviu falar no conceito de custo de oportunidade? É o que você poderia estar fazendo se não estivesse fazendo uma coisa. Por exemplo, se você não estivesse aqui, você estava fazendo o quê? Sei lá, trabalhando. O custo de oportunidade, portanto, é pequeno, né? Porque essa aqui, no trabalho, é a mesma coisa, quase. Então, assim, o custo de oportunidade é pequeno. Veja, é porque as pessoas... É que o mundo real, bicho, o mundo real é pau. Ó, o Brasil... o Brasil, né? As crianças estão na escola, né? Não aprendem nada na escola, mas a gente fez uma revolução porque botou a criança na escola. Você tem uma evasão pequena do ensino fundamental. Mas quando você vai para o ensino médio, a evasão é brutal. Por uma razão simples. Custo de oportunidade. Porque o adolescente, ele é força de trabalho. Ele pode estar lavando o carro, o pobre. Ele pode estar lavando o carro, vendendo chiclete, roubando. Ele poderia estar fazendo outra coisa. Então o custo para ele estar na escola é aprendendo mitocôndria, aprendendo terceira lei de Newton, né? Pô, o ciclo da água. Isso é muito chato, né? Guerra do Paraguai, vê? Pô, Guerra do Paraguai. Não. Então o custo dele estar no colégio é muito grande, porque então qual é a sacada? Que o governo já fez há muitos anos. É profissionalizante, né?
é transformar o ensino médio em profissionalizante, para diminuir o custo de oportunidade. Então vale a pena o cara ficar para aprender uma profissão. Aí vale a pena ele ficar na escola. Não vale para aprender ganhar do Paraguai. Mas vale para aprender ser marceneiro, sei lá, ser eletrotécnico, sei lá, ser qualquer coisa. Por isso que tem que mudar. Por isso que tem que mudar. O meu filho, por exemplo, meus filhos estão na escola aprendendo aquela besteira. O custo de oportunidade dele é baixo, porque eu não vou mudar meu menino para trabalhar no sinal, né? Lavando carro, né? Não vou. Então ele fica lá, fingindo que aprende aquela besteira. Não é? Então, assim, é custo de oportunidade, pessoal. No direito, a gente não está preocupado com custo de oportunidade. Não sabe o que é isso. Isso é um mundo real. A gente vive num mundo de sonhos. O direito é um mundo de sonhos. A criação, alteração ou extinção de qualquer tributo ou encargos legais, bem como superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, que repercuta no preço, implicarão revisão para mais ou para menos, conforme o caso, né? Aqui seria um fato do príncipe legislado, né? Quer dizer, muda a aqui nem começou a execução também. Aqui não está nem no início da execução. Depois da proposta e antes da execução, eu já posso modificar de acordo com que eu tenho um aumento ou diminuição de tributos, uma desoneração, por exemplo. Aqui é o caso... Onde é que eu estava vendo isso, cara? Uma tese que eu estava apreciando um dia desse. Desoneração da folha de pagamento. Era curioso esse trabalho. O cara era advogado, né? Ele defendia a empresa. Então, o que aconteceu? Houve desoneração da folha de pagamento, o custo do trabalho, o custo da empresa diminuiu. Aí o Estado pediu reequilíbrio em favor do Estado, porque a empresa foi desonerada. Porque se você não reequilibrar o contrato em favor do Estado, a desoneração vai ser incorporada a mais de lucro da empresa. Aí o advogado, na tese, defendia o seguinte: não é bem assim, não é cartesiano. Diminuiu desoneração, no mesmo montante eu diminuo o contrato. Eu vou mexer nos incentivos da empresa, diz ele, né? Nos incentivos da empresa, tem outros valores envolvidos, não é cartesiano. Em havendo alteração do contrato que aumente os encargos do contratado, deverá ser restabelecido por aditamento o equilíbrio econômico financeiro adicional. Nesse material que eu dei para vocês, eu rediscuto a base, porque a gente utiliza aqui a teoria do reequilíbrio econômico financeiro é baseada na teoria da vontade, né? Cláusula Rex Sic Stantibus, está baseada na vontade. Eu acho que a gente poderia transitar doutrinariamente para o estudo da teoria da base do negócio, que é a teoria alemã. Quem trabalha muito bem isso é Judith Martins Costa, professora da URGS. Eu acho que está aposentada, a professora Judith Martins Costa, que é o modelo alemão, do Código Civil alemão. É diferente, porque como eu acho que a assimetria de informação, a vontade das partes, quando assinam o contrato, já está viesada. Então veja, o meu referencial já está errado. Então como é que eu vou reequilibrar uma coisa que já nasceu errada? A teoria da base do negócio não é volitiva, é objetiva, não é subjetiva. Mas essa vibe toda está nesse texto que eu publiquei, inclusive, sobre RDC e teoria da imprevisão. Então vocês podem discutir um pouco mais sobre isso. A variação do valor do contrato para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato e as atualizações, compensações, penalizações financeiras decorrentes da condição de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração no contrato, né? Quer dizer, avaliação contratual, reajuste de preço previsto no próprio contrato. Claro, se está previsto no próprio contrato, não é reajuste. Está previsto no próprio contrato, depende do objeto. E é vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na matriz de risco, como de responsabilidade da contratada. Esse artigo, que é o último artigo, é muito interessante, porque ele está dizendo o seguinte: se está na matriz de risco, não vai gerar aditivo, porque ela assumiu o risco. Só vai para aditivo aquilo que está fora, aquilo que é teoria da imprevisão. O problema que acontece é o seguinte: como você faz uma matriz de risco xoxinha, pequenininha, tudo é fora da matriz de risco, então tudo é aditivo. Uma matriz de risco bem elaborada diminui a probabilidade de reequilíbrio econômico financeiro, diminui a probabilidade de aditivo. Por quê? Porque você já assumiu o risco. Tá entendendo a lógica da matriz de risco? Se você assumiu o risco, você já precificou esse risco, pessoal. Se você assumiu, esse risco já está precificado, já está lá no preço. Né? Ou seja, é um grande mecanismo de incentivos. É um mundo que roda em várias
circunstâncias, né? Em várias possibilidades, né? Então tudo isso é de grande importância para a gente aí. Então é vedada a celebração de aditivos decorrente de eventos supervenientes alocados na matriz de risco como responsabilidade da contratada. Claro, se for extra matriz de risco, teoria da imprevisão. Agora tem que ser teoria da imprevisão, né? Tem que ser teoria da imprevisão. Tá claro isso aí, pessoal? E é isso. E aí uma frase final de Oscar Wilde, né? Já não sou tão jovem para saber tudo. É apenas uma provocação. Então agradeço mais uma vez, é uma imensa satisfação voltar ao Paraná. Espero voltar outras vezes e vê-los em Recife, trocarmos informações. Me informem, se puderem, quando essas suas empresas de água, quando tiverem um regulamento, quiserem mandar para mim, ficarei muito feliz para também aprender um pouco mais com vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.